Geralmente, a gente, quando vai dimensionar um sistema, seja ele qual for, a gente vai levar em consideração essa parte da corrente, da carga, para dimensionar o cabo e para dimensionar o disjuntor. Tudo isso vem de cálculo. O cálculo é muito parecido com aquela segunda lei de Ohm que a gente utilizou lá. Aqui, para esses circuitos residenciais, que são usos padronizados já numa norma, a gente não perde tempo fazendo cálculo. Mas depois eu vou trazer um cálculo, por exemplo, a gente pode simular ou um chuveiro ou um ar-condicionado para a gente dimensionar o cabo e o disjuntor dele. Só para que vocês entendam, aí a gente faz na mão. Só que geralmente tudo vai vir desse mesmo cálculo. É que a norma ela já traz facilitando para você não precisar ficar calculando coisas que de fato não fazem sentido porque já se foi feito um estudo. Então aí a gente utiliza o que a gente chama de ampacidade. Ou seja, tabelado justamente em função desses cálculos. O que traz para a gente o quê? Só que isso varia de acordo com o número de condutores carregados no mesmo eletroduto. Mas geralmente, a gente baseia ali 1,5, 15 ampere. 2,5, 21 ampere. 4 milímetros, 28 ampere. E 6 milímetros, não, 4 milímetros, 24 ampere, desculpa. Só que vai depender da quantidade de cabos carregados. Isso não é uma regra, mas já dá para se basear legal. E aí 6 milímetros, 30 ampere. Isso pode ir para um pouco mais ou um pouco menos, a depender do quantos de cabo está dentro do mesmo conduíte, do eletroduto. E a norma também pede que você não ocupe mais que 40% do conduíte. Aí, agora, digamos, 40% do espaço para promover ventilação. Então, aí você vai vendo, a norma te dá um direcionamento. Se você vai pegar isso, é outra coisa. Mas para ter uma base boa, 1,5, 15 amperes. Se você tirar a vírgula do 1,5, vai dar 15, você lembra? 15 amperes. 2,5, aí beleza, tá? É 21. Aí 4 milímetros, 24, mas pode ir um pouco a mais, é o que eu falei para vocês. Isso é só uma base. E 6 milímetros, 30 amperes. Então, mais ou menos tem uma variaçãozinha, mas já dá para ter. Aí continuou, aí o universo é além. Quanto maior a corrente, maior tem que ser a seção do cabo. Seção, grossura, bitola, o que vocês preferirem. Mas aí já dá para vocês se situarem, ficar no caminho ali, ter essa ordem de grandeza estabelecida na cabeça de vocês. E aí, claro, a depender do número de condutores carregados, da distância que esse cabo vai pegar da fonte até a carga, tudo isso vai variar. Até a gente já fez um cálculo parecido que a gente viu que um cabo de 4 milímetros para um mesmo comprimento, ele tinha uma resistência menor do que um cabo de 2,5. Se tem resistência menor, a corrente elétrica flui melhor com menos aquecimento, dando com menos risco de sobrecarga, né? Porque o aquecimento vai justamente atuar ali na parte da sobrecarga e até eventos como sinistros, incêndios e aí vai. Beleza? Circuito 4, ar-condicionado. É um uso específico. Eu não tenho padrão. Se eu quiser instalar um ar-condicionado numa sala maior, eu vou precisar de uma potência maior, de uma capacidade maior. Se eu for instalar num ambiente com uma capacidade menor, uma potência menor. Então não tem como eu falar que o de 12 mil é disjuntor tal. Volto a dizer, o disjuntor não protege a carga, protege o cabo. Beleza? A carga por si só já tem suas proteções. Lá dentro do ar-condicionado, como vocês sabem ou acredito que a maioria, nós temos algumas proteções que já vêm no próprio ar-condicionado. Relés térmicos, aí a depender, a gente trabalha com falta de fase, aí a gente trabalha com sequência de fase, e entre outras proteções. Preço, status, e aí vai, beleza? Dimensionamento. Aqui a gente estimou 1.500 watts, é uma potência até que considerável. Deve-se considerar aqui uma corrente de partida que pode ser
3,15 vezes maior do que a normal. Se é isso, eu já preciso pensar num disjuntor. Curva C, porque é indutivo. Tem um motor aqui dentro que na partida, lembra, ele eleva aqui 3 a 15 vezes. Lá a gente viu que o disjuntor suporta 8 a 10. Então o disjuntor já vai suportar esse 3,5, 8, 10, então tá dentro. Então o disjuntor vai conseguir trabalhar com isso. Nesse caso, disjuntor de 20 amperes, beleza? Porque esse aparelho aqui que a gente está considerando está em função da 1.500 watts. Cara, até um 1.500 aqui, um 18.000 BTUs. Até aí. Lucas, 20 amperes. Volto a dizer, para o nosso exemplo, o que vai determinar se é isso são os outros fatores que eu já expliquei para vocês. Beleza? Utiliza-se geralmente condutor de 2,5 ou 4 com disjuntor de 20 para suportar o pico de acionamento. 2,5 ou 4 justamente em função dessas outras variáveis. Mas, considerando aqui 4 milímetros, aí ele já vai suportar, aí eu já adequo melhor o disjuntor para esses 4 milímetros. Como o limite é 28, eu pego um disjuntor mais próximo comercialmente, que eu acredito que seja 32 amperes. E aí eu vou instalar nesse painel. Mas tudo isso vai variar, beleza? Com a aplicação. É obrigatório o uso de fio terra e proteção por IDR. De alta sensibilidade, mesma coisa. Beleza? Ó, aí aqui no final eu vou ter um quadro de cargas. É isso que geralmente a gente faz no dimensionamento da instalação. Aí no final, é que aqui eu não somei lá, por exemplo, o 100 volt ampere para determinados pontos de iluminação, eu já vim direto aqui. Mas você pega, na norma, ela pede para que você faça esse quadro de cargas, e aí você tenha justamente uma potência final, e aí com base nessa potência final você vai fazendo o dimensionamento do cabo de entrada, do disjuntor geral e assim dos circuitos propriamente dito. No nosso exemplo, como que ficou? O circuito 1, iluminação, simples e paralelo, no mesmo circuito. Circuito 2, tomada de uso geral, cabo de 2,5. 10 a 20 mA mais fio terra. O circuito 3 é o chuveiro de 4.400 que a gente viu. Aqui um cabo de 4 milímetros, 25 amperes. Está bem próximo ali até a condução. Eu falei para vocês 28 amperes, está 25. Está dentro. É que nesse cálculo a corrente seria 20 amperes. Então 20 está dentro aí, a gente ainda colocou margem de segurança. Aí subiu até 28, aí subiu o disjuntor sendo 25, se é um curva... Que curva que seria esse, pessoal? O do circuito 3. Curva B. Exato. Que ele suporta até... Como que é? Quantas vezes a mais aí, geralmente? De 3 a 5. Então, você pega 25 amperes aqui, ele vai... 3 aqui já deu 75 amperes. Aí ele vai justamente, 75 amperes é uma condição, o cabo nessa condição já vai começar a aquecer. Ah, Lucas, já vai dar incêndio? Não necessariamente, porque a atuação do disjuntor ali espera-se, com a deformação lá do bimetálico, ela vai acionar antes. Até porque isso a gente considera por um determinado período. Mas se eu ficar 75 sempre, aí ele vai desarmar, ele vai atuar. Ele tem uma curva de disparo que vai variar de acordo com esse tempo. 4, ar-condicionado, aí 1.500. 2 ou 4, 4 ali mais se eu quiser pecar pelo excesso, gastar um pouco mais, estou com grana, vou comprar um cabo um pouco mais tranquilo e vou ficar mais... Se futuramente eu quiser instalar um ar maior que esse, quando esse der problema, eu vou ter condição. Então eu posso pensar também no dia de amanhã, entendeu? Essa divisão aqui é basicamente o mesmo exemplo do que eu trouxe, só numa outra representação, mas é com base em tudo que eu já falei. E aqui as divisões e as considerações técnicas
exatamente como eu comentei.